Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem expulsar demônios em teu nome, mas nós o proibimos, porque ele não nos segue. Jesus disse: Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome, para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Em verdade eu vos digo, quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. E se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo os dois ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos dando prosseguimento à leitura do Evangelho de São Marcos. Se nós ouvirmos e prestarmos bem atenção nas leituras de hoje, assim como dos últimos domingos, nosso Senhor Jesus Cristo tem instruído os seus discípulos, os seus apóstolos, no modo como proceder diante de diversas circunstâncias. Primeiro, sobre o questionamento da sua pessoa. Há uns 2 domingos atrás, 3 domingos, ouvíamos: e vós, quem dizeis que eu sou? E daí nosso Senhor sai com a sentença sobre o discipulado, mais importante talvez, a primícia para entender todos os discipulados de Cristo. Se alguém quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser conservar a sua vida, vai perdê-la, mas quem perde a sua vida por causa de mim e do Evangelho, esse vai ganhá-la. Esse é o primeiro fato que nosso Senhor vai instruindo os seus discípulos sobre a sua identidade e sobre a identidade do discípulo. No domingo passado, nós ouvíamos nosso Senhor dizer, na verdade, a situação conflituosa, que enquanto Jesus anunciava a sua paixão, os apóstolos estavam preocupados em quem seria o maior entre eles. Então nosso Senhor diz que o maior deve ser aquele que mais serve, e ainda mais disso, toma uma criança e põe ali no meio, instruindo que aquela criança deveria ser acolhida. Hoje, de forma similar, há uma situação conflituosa, qual nosso Senhor utiliza para instruir os seus apóstolos sobre o modo de enxergar o mundo e sobre como Deus age no mundo. Esse texto do Evangelho está perfeitamente relacionado, a liturgia concatenou de maneira plena à primeira leitura de hoje, tirada do livro dos Números. Então, vamos ver o paralelismo entre as duas leituras, já que o livro dos Números mostra Moisés, que é o grande, e aqui é importante entender as figuras que nós temos. Moisés é o grande libertador, o legislador do povo de Deus. Foi a Moisés que Deus entregou a lei sobre o monte. Foi Moisés que foi o responsável por ser o intermediário para a libertação do Egito. E foi Moisés que também foi aquele que deveria conduzir o povo de Deus desde o Egito até a terra prometida. Sabemos bem, como diz o livro do Êxodo, e que Moisés teria duvidado do Senhor ao bater 2 vezes na rocha, e aí não entrou na terra prometida, morreu a avistar a terra, morreu fora da terra prometida. Seu sucessor, que é sucessor enquanto líder, mas tem características totalmente diferentes, é Josué, filho de Num, que nós temos um livro na Bíblia que aparece na primeira leitura de hoje.
Quando, nesse panorama, é importante dizer que Josué não é um líder legislador como Moisés, mas Josué é o líder bélico do povo de Deus. Ele é aquele que faz o cerco de Jericó, né? Não como o nosso, mas o cerco no sentido de que cercou a cidade para arrasá-la, né? Conquistá-la. Mas ele é o grande líder que mostra o poderio do povo de Deus no sentido militar. Hoje a primeira leitura mostra que não é do livro do Êxodo, mas faz parte do Pentateuco, os números, o livro dos números. Moisés já está no declinar de sua vida, e então ele mesmo reclama ao Senhor: será que sou eu que devo sustentar esse povo? O povo de Deus nunca foi fácil, tá certo? Nunca, na Bíblia o povo deu muita dor de cabeça para Deus e para Moisés, e então chega um ponto que Moisés diz, já envelhecendo, já para morrer, que será, então o Senhor ordena a Moisés que reúna 70 homens, e lá o Senhor partilha o seu espírito. Assim repousou sobre eles o espírito, puseram-se a profetizar, mas não continuaram. Ora, essa aqui não é nenhuma espécie de poder mágico ou coisas nesse sentido. Quer dizer, o ofício de Moisés agora vai passar àqueles líderes a profecia, a capacidade de anunciar a vontade de Deus. Só que acontece que dois homens, Edad e Medad, que não estavam junto com os 70, que não fizeram parte da cerimônia, começaram a profetizar tão quanto os outros. E Josué, aquele que sucederia Moisés, fica incomodado e diz a Moisés que eles devem se calar. O paralelismo disso é o Evangelho. Nosso Senhor, aquele que enviou, que convocou, não 70, mas os 12 apóstolos, e reuniu aqueles apóstolos, deu poder para eles, para que eles falassem em seu nome, para que curassem, para que expulsassem o demônio. Eles têm um representante hoje que falou uma besteirinha de leve, como Josué. João é o mais novo dos discípulos, mais novo dos apóstolos, é aquele que mais de perto seguiu Jesus em várias situações, mas ele chega perto de Jesus e diz que eles mandaram, ele foi só o que foi dizer, mas certamente os outros apóstolos também fizeram. Ele foi lá dizer: nós mandamos calar um homem que curava, que exorcizava, proibimos que falassem em teu nome, porque ele não está conosco, ele não pertence ao nosso grupo. Certamente João achou que isso ia agradar Jesus, né? Senão ele não falaria, né? Ia ficar quieto na dele, pronto, ia ali. Mas, talvez na imaturidade dele, ele foi lá e disse ao nosso Senhor. E daí nosso Senhor mostra uma instrução muito clara: não proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim. Quem não é contra nós é a nosso favor. Como entender isso? Será que Jesus está relativizando aquilo que ele mesmo instituiu? É importante entender, e talvez para nós seja muito difícil, porque nós temos uma visão restritiva. Muitas vezes pensamos que as coisas só estão relacionadas à configuração visível que nós temos da igreja e da comunidade de fé. E quando algo extraordinário acontece fora, nós ficamos meio que balançados e até não entendemos. Mas é claro que é importante compreender aqui o que Deus ordinariamente, nosso Senhor, quis fazer através da sua igreja. Os apóstolos são ordinariamente aqueles que receberam o ofício e o poder, mas quando falo poder, é importante entender que não é mágica, certo? O poder é a autoridade para. No entanto, Deus, de forma extraordinária, excede a nossa compreensão e visão do mundo. O problema do cristão é se deter unicamente na sua visão ordinária e não reconhecer aquilo que Deus pode fazer fora daquilo que a gente entende de mundo.
da nossa visão ordinária. O que eu quero dizer diante disso? É para que todos nós compreendamos que uma das coisas graves entre nós é não saber que mesmo daqueles ou daquelas circunstâncias que nós não esperávamos, Deus pode fazer algo extraordinário. Porque Deus é livre, tá certo? Embora Ele ordinariamente queira que se manifestar e queira realizar aquilo de uma forma, pode de forma extraordinária fazê-lo. Não há como prender o Senhor numa caixa. Daí a maneira de nós entendermos o mundo e entendermos a ação de Deus também na história, até de alguém que não faz parte do nosso grupo, que não faz parte do grupo dos apóstolos, Deus pode suscitar alguma realidade verdadeira e algo extraordinário. Isso é fundamental, porque senão achamos-nos privilegiados em detrimento aos outros, e de fato essa tem certa razão. No entanto, o modo correto de compreendê-lo é saber que Deus excede a visão que nós temos, e a ação extraordinária de Deus é de fato extraordinária. Isso é para que você e eu não fiquemos fechados à ação que Deus pode fazer. Até nosso Senhor disse que até das pedras pode fazer filho de Abraão. Ora, se até das pedras, ou se da mula de um homem da Sagrada Escritura, ele pode fazer falar, porque não mais pode fazer outras coisas. É muito importante compreendermos, porque senão nossa visão restritiva acaba atribuindo aquilo que é de Deus a outra razão que não seja de Deus. E aí nós pecamos contra o Senhor, porque nós estamos pegando algo que é sua ação extraordinária e dizendo que não é, e descartando aquilo que é a ação de Deus. Portanto, para nós católicos é muito claro, a igreja, os apóstolos têm sim a função ordinária de tudo isso, mas Deus pode extraordinariamente fazer com que em sua graça alcance a outros e se manifeste. Essa é a primeira parte do Evangelho que se relaciona com a primeira leitura. Mas há uma segunda parte que fala do escândalo. O que é escândalo? A palavra escândalo, na linguagem bíblica, tem dois significados fundamentais: o de tropeço e de obstáculo, que parecem ser as coisas similares, mas na primeira referência indica, ou seja, naquilo que se refere a tropeço, se refere a queda. O escândalo é um motivo de queda para si e para outro, que conduz ao pecado, e na linguagem bíblica, a geena há muitos estudos sobre isso, mas é uma expressão que nós traduzimos, quando foi traduzido para o latim, quando não salvaguardado da palavra hebraica e grega original, foi traduzido por inferno, mas não é inferno no sentido do inferno escatológico, mas um lugar de reclusão, simplesmente. A segunda expressão, obstáculo, indica o acesso, ou seja, algo que é de fato um obstáculo ao acesso a Deus. Portanto, como entender aquilo que Jesus diz para tomar cuidado sobre o escândalo? Vejam só, quando nós estamos falando de escândalo, e Jesus usa passagens que se forem interpretadas literalmente, a gente vai viver com um monte de gente faltando olho, mão, pé, língua e outras coisas mais. Na história da igreja já houve quem quisesse interpretar esse texto literalmente e não deu muito certo, né? Tem um escritor eclesiástico, um homem muito inteligente, muito capaz, muito escrito, de muitos escritos, Orígenes. Ele foi interpretar esse texto literalmente e ele não é santo e não ficou muito bem para o lado dele, né? Eu não posso dizer aqui por causa das crianças, mas depois vocês procurem saber o que Orígenes fez. E não resolveu o problema, porque o problema não é o órgão, o problema não é a mão concretamente. Então, padre, por que Nosso Senhor disse isso? Porque Nosso Senhor tem uma maneira de dizer de forma radical. O que ele quer dizer é lutar contra o escândalo de forma radical. Aqui não é a questão de sermos pecadores. O escândalo não é que sejamos pecadores. Todo mundo é pecador. Sim ou não? Acho que todo mundo concorda, né?
Todo mundo é miserável e tem suas falhas, sua fragilidade. Não tem. Ninguém com superpoderes mais. Ao que me conste, a única pessoa, exceto Nosso Senhor, que foi concebido sem pecado original, foi a Virgem Maria. O restante, a gente está tudo bem assessorado, digamos assim. Mas o fato que nós sejamos pecadores, não é esse o escândalo. Quando Jesus fala de escândalo, e aqui é o que nós devemos entender, o escândalo está em não lutar contra o mal em nós, o pecado. O grande escândalo dos cristãos, em relação aos cristãos, e nós devemos fazer uma reflexão bastante dura entre nós, porque nós, quando falamos cristãos, católicos, estamos falando de nós, tá certo? Quando a gente pensa de escândalo, e a gente tem uma visão um pouco fajuta das coisas, às vezes a gente escuta dizer as pessoas falando, eu estou escandalizado por causa da pedofilia, eu estou escandalizado porque tal padre, ou freira, ou quem seja, representante da igreja, fez tamanho mal. Mas às vezes a gente não se escandaliza com o nosso próprio pecado, não é verdade? É mais fácil se escandalizar com o pecado dos outros, com o erro dos outros, e aí que está o mal. Essas coisas todas que existem, infelizmente, não devem nos escandalizar. O que deve nos escandalizar é o nosso pecado, o mal em nós, tá certo? E é por causa desse escândalo que nós devemos lutar contra ele. Quando Jesus diz que é melhor que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço, que é uma sentença bastante grave, não sei se vocês sabem o que é uma pedra de moinho, é uma coisa bastante relevante. Quando ele está dizendo isso, ele não está falando para que a gente aplique isso aos outros. É melhor que fulano seja jogado no mar. Não, ele está falando que nós para que nós aprendamos a lutar contra o nosso pecado e a nossa própria fragilidade, para que nós consigamos, meus irmãos e irmãs, a não nos acostumar com o pecado. Um cristão, um católico que não luta, que não mais vive escandalizado por suas próprias faltas, e quem fica no pecado mortal tanto tempo acaba não se escandalizando mais com os próprios pecados, acaba sim morrendo e cortando de si mais do que um órgão, cortando a graça de Deus. E esse é o grande mal em nós, porque que nós precisamos lutar contra o pecado. Não é simples, não é fácil, mas a necessidade de fazermos essa luta constante. Eu me lembro até hoje, permitam-me dizer, não foi aqui, há tantos anos atrás, eu nem me lembro quem foi que disse. A única confissão que me escandalizou, eu tenho 7 anos de padre, a única confissão que me escandalizou na vida. O bom é que aí todo mundo faz silêncio para ouvir. Né? Até o seu Luiz que estava cochilando acordou. A única confissão que me escandalizou na vida, eu me lembro, foi de uma pessoa incontrita, uma pessoa que não estava arrependida. Eu já atendi estupro, pedofilia, essas coisas todas, coisas mais, matou uma pessoa ou outra, essas coisas assim, mas a mais escandalizante, para mim a mais marcante, foi a que mesmo eu falando, a pessoa incontrita, pessoa que não tinha capacidade de se arrepender pelo mal, e nem era dos piores dos males, mas ela não tinha capacidade de se arrepender, não tinha capacidade de mudar de vida. Não é porque ela matou, porque ela roubou, porque ela jogou uma bomba, porque ela abortou, não foi isso, mas porque por uma coisa uma coisa tão simples, estava obstinada no mal. É uma palavra bastante dura. Se você pegar o catecismo, o que significa uma pessoa obstinada ao mal? É uma pessoa dirigida para o inferno, está escrito no catecismo. Ora, nós todos devemos tomar cuidado, porque às vezes coisas relativamente simples, das quais a gente acha que é uma bobeira não se arrepender, aquilo de uma maneira tão grandiosa faz com que a gente não se arrependa do pecado, e aí está o mal, e aí está o grande escândalo.
que a gente tenha consciência do nosso pecado e que a gente não se arrependa dele, que a gente tenha consciência das nossas fragilidades e a gente não busque lutar contra elas. Agora, que nós somos pecadores, frágeis, o Padre também é, e é bastante, por isso que a gente se confessa, por isso que a gente luta, mas nunca relativizemos o mal, o nosso pecado, simplesmente nos tornando obstinados ao mal. Isso é motivo de escândalo. Um cristão que vive no mal e que nunca busca a mudança. Para que nosso Senhor nos ajude, roguemos, pensamos hoje dia de São Miguel Arcanjo, carinhosamente lembramos, alguém que é invocado na luta contra o mal, contra o pecado. A gente sempre pensa a luta contra o pecado a gente está faltando isso, está precisando daquilo, mas especialmente hoje supliquemos para que o escândalo não nos seja motivo de distanciamento de Deus, e ao contrário, cada vez mais o correspondamos para reconhecê-lo também a sua graça, aonde nós todos devemos bendizê-lo, porque ele continua a agir no mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.